Prática de automedicação traz riscos para a saúde dos brasileiros. Universidades sergipanas oferecem atendimento psicológico aos alunos por um valor social. Na culinária, o pastel com caldo de cana movimenta a feira do Rosa Elze. Projeto na Orla de Atalaia promove oficinas de maracatu. E mais, você verá também uma sessão especial sobre a série Anéis do Poder. Essas e outras informações você acompanha agora no Repórter Contexto. Olá! Está começando agora a 17ª edição do Repórter Contexto, telejornal laboratório do curso de jornalismo da Universidade Federal de Sergipe. E para começar, vamos falar sobre a automedicação, um comportamento de saúde que é cultural entre os brasileiros. Mas você que já tomou remédio sem orientação médica, conhece os riscos e o impacto social dessa prática? É isso que vamos conhecer agora. Não é difícil encontrar alguém que já tomou medicação por conta própria. Você já se automedicou alguma vez na sua vida? Já me automediquei, mas sabendo do que eu estava fazendo, né? Isso pela minha família toda ser da área da saúde. Só que geralmente eu sempre busco informação, né? Então, quando eu tô mal, eu pergunto para minha mãe ou para alguma tia que trabalha na área para saber se eu posso realmente fazer aquilo. E no maior, se for algo muito grave, eu busco um médico, um posto de saúde, alguma coisa assim. Um farmacêutico. Um farmacêutico, como eu acabei de vir aqui procurar também. O uso de remédios sem orientação médica pode trazer riscos à saúde, desde uma intoxicação ou até mesmo a morte em casos mais graves. Para a estudante de farmácia Beatriz Pereira, a automedicação é um problema cultural do país. É uma questão bem problemática, porque muitas pessoas acreditam que medicamentos não trazem problemas. As pessoas acreditam que só vai fazer bem, quando na verdade tudo que faz bem também pode fazer mal. E o medicamento é uma coisa muito arriscada. Então, de fato, a automedicação é um problema no Brasil, justamente por conta das pessoas que tomam sem orientação, erram na dosagem, erram no tempo entre as dosagens, entre os comprimidos, por exemplo, e podem causar diversas alterações no funcionamento normal do nosso corpo. Muita gente costuma ter uma pequena farmácia para eventuais necessidades, mas essa facilidade de acesso pode aumentar o risco da automedicação. Além disso, algumas pessoas exageram, tendo impacto direto na oferta dos medicamentos. Infelizmente, nesse período de pandemia, de fato, várias moléculas ficaram em falta mesmo, principalmente os antigripais e os antibióticos, que é o que era mais usado nessa época, quando houve o boom da pandemia, e a gente sentiu bastante. Muita coisa, muita molécula ficou em falta. E isso está voltando de forma paulatina. Então, aos poucos, muita coisa está sendo reposta pelos laboratórios, pelos fabricantes, mas, de fato, muita coisa tornou-se em falta mesmo por conta da pandemia. Os antigripais são alguns dos tipos de medicamentos mais procurados pela população, mas é preciso ter cuidados com os remédios que não exigem receita para a compra. É o caso da ivermectina. Com relação à pandemia, o que a gente enxerga é que foi uma mistura de recursos, né, de saúde logo no início dessa pandemia, junto com essa busca quase desenfreada de alguns medicamentos que hoje a gente tem certeza absoluta que não tem efeito algum. Em alguns casos, o acesso imediato à medicação pode ser fundamental, mas ainda assim deve-se tomar cuidado e buscar orientação. A automedicação é uma espécie de autocuidado. Ela ocorre justamente para facilitar o acesso das populações mais carentes e desprovidas de cuidados terapêuticos aos sistemas de saúde. Então, muitas vezes, o último recurso a se utilizar, visto que às vezes existem distâncias geográficas grandes ou serviços de saúde pouco estruturados, então o indivíduo ele tem que ir para a farmácia, mas de forma responsável, né, para que ele tenha acesso, mas com proteção à vida, né? Existe uma disparidade entre a quantidade de pessoas que precisam de terapia psicológica e a parcela da população que consegue pagar pelo atendimento especializado. Devido a essa demanda, 2 universidades têm oferecido atendimento psicológico por um valor social em Aracaju.
A Universidade Federal de Sergipe, através do Serviço de Psicologia Aplicada, o SPA, oferece vagas gratuitas e limitadas, tanto para estudantes aqui do campo de São Cristóvão, quanto para o público externo que visam cuidar de sua saúde mental. Outras clínicas e escolas também oferecem esse tipo de serviço, como é o caso da Universidade Tiradentes, que oferece as consultas psicológicas com valor social acessível para aqueles que não conseguem pagar consultas particulares. Laura Freitas Menezes, graduando em Psicologia pela UFS e estagiária no atendimento psicoterápico do SPA, fala um pouco sobre a relevância da criação do programa. Infelizmente, a psicologia ela ainda é muito elitizada. Poucas pessoas têm acesso e conseguem fazer terapia. Então, esse tipo de modalidade permite que outras pessoas consigam poder fazer esse tipo de atendimento, receber ajuda psicológica. Independente do valor, o serviço é o mesmo. O profissional ele vai te atender, ele vai precisar estudar, vai precisar planejar as sessões e as intervenções. Então, se é gratuito, se é atendimento social, se é valor integral, o trabalho vai ser o mesmo. A estudante também explica a importância da SPA para a formação de novos profissionais com experiência humanizada e também fala da própria experiência como estagiária. Eu quero muito poder trabalhar na clínica, então poder estar aqui no SPA e atender o pessoal, me dar essa experiência, ter esse contato é muito importante e também porque quando a gente se forma, a gente sabe que talvez não tenha contato com determinadas populações, por essa questão dela ser elitizada. Então aqui a gente pode atender o público universitário, um público mais carente e permite a gente ter acesso a diversas demandas. A aluna de graduação em Letras, Português e Francês, Yasmine Grazielli, procurou o atendimento oferecido pela Universidade Tiradentes para não deixar de cuidar da saúde mental por falta de recursos. Infelizmente, eu não tenho condição financeira de arcar com um tratamento psicológico, né? Tipo, um acompanhamento psicológico, infelizmente, ainda custa muito caro e o acesso pelo Sistema Único de Saúde é muito difícil. Eu fiquei 1 ano aguardando essa vaga, então, se não fosse dessa forma, infelizmente, hoje eu não estaria tendo acompanhamento psicológico. Yasmine deixou também o seu recado para os estudantes que não podem arcar com atendimento psicológico particular, mas que necessitam de acompanhamento. Não desistam, participem desses processos seletivos, né? Existem alguns programas sociais que cobram valores simbólicos, tipo de R$30 por sessão, R$50 por sessão. Para quem tem condição de arcar com esse valor, é muito bom. E para quem não tem e necessita, né, dessa questão da isenção de taxas total, não desistam, sabe? Tipo, vá se inscrevendo, vá tentando. É que eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse tendo acompanhamento psicológico. Psicólogo clínico e mestre em psicologia pela Universidade Federal de Sergipe, Luiz Augusto Costa, também oferece atendimentos com valores sociais acessíveis através de chamadas online. Faz em média, eu acho que 4 anos. Logo que eu me formei, eu não entrei na clínica, 1 ano depois eu comecei. Aí quando eu comecei, eu já comecei atendimento social, né? Mas também, quando estava na graduação e durante o início assim, da minha vida profissional, eu fui paciente de atendimentos sociais, né? Em seus atendimentos, Luiz também acolhe pessoas da comunidade LGBTQIAP+, sejam eles adolescentes ou adultos. Ele explica a sua motivação de oferecer esse acolhimento a um custo acessível. A gente leva em consideração que grupos, principalmente minoritários e de dissidência de sexo e de gênero, de sexualidade e gênero, estão mais vulneráveis, né? Vulneráveis socialmente, vulneráveis psicologicamente. E aí a gente precisa fornecer um serviço que leve em consideração os fatores de vulnerabilidade, como a questão financeira, para facilitar o acesso a um cuidado em saúde que, por muito tempo, foi permitido só para as elites, né, para quem tinha mais poder aquisitivo. O psicólogo destaca a relação do poder aquisitivo e da saúde emocional dos universitários, o que torna esse tipo de assistência ainda mais necessária. Começa pela falta de oportunidade de acessar um serviço de qualidade, de cuidado em saúde, né, de forma geral, assim. Já começa que quando você não está bem, você já não tem um acesso facilitado à saúde, né, ao cuidado em saúde. É muito comum que eu tenha paciente que seja universitário, que tenha vulnerabilidade social, que não tenha um recurso financeiro bom, assim, para custear com tranquilidade sessões de mais de R$100, fazer um atendimento de, 1 ano. Isso é muito custoso para um universitário. Você pensa assim que são R$400 por mês, ou um pouco mais que isso. É mais do que uma bolsa, por exemplo. Seria comprometer toda a bolsa de qualquer benefício, de qualquer auxílio, só para terapia, né? Acha que não pode pagar uma terapia, acha que não deve buscar, acha que psicólogo é coisa doido, que eu ouço muito ainda. Você está enganado, vamos buscar ajuda e existem muitas possibilidades, né? Vamos falar de culinária? Você já experimentou o pastel do Rosa Elze?
A nossa repórter Mayara Ellen foi na feirinha de São Cristóvão conferir de perto o que faz essa iguaria ser tão famosa entre os moradores do bairro. As feiras livres são sinônimo de tradição, lazer e fonte de renda. Esse comércio popular chama a atenção pelos preços baixos e pela variedade de produtos ofertados. Além disso, tem quem vai à feira em busca de uma dupla super famosa, que enche os olhos e também o estômago de quem a frequenta. Nos finais de tarde de toda quinta-feira, aqui em São Cristóvão, a Praça Horácio de Souza Lima abre espaço para a feirinha do Rosa Elze. As atrações principais da feira ficam por conta das barracas de pastéis com caldo de cana, que chama a atenção de estudantes da Universidade Federal de Sergipe e de moradores do bairro. Estamos aqui com os estudantes da UFES e a pergunta que não quer calar: o que atrai vocês aqui na feirinha do Rosa? Para mim, na verdade, o que me atrai aqui é, digamos, a variedade que tem de alimentos, mas também a questão de me lembrar muito do meu estado. O que atrai também é isso, também é sempre bom poder apoiar o produtor popular, né? Assim, poder comprar itens de maneira não tão, com tantos agrotóxicos que a gente vê em mercado, de maneira muito mais cara. Então, tanto a gente está apoiando o pequeno vendedor, quanto a gente está junto com os amigos, socializando, comendo um pastelzinho e um suco. Bom e barato. Pode ser carne, frango, calabresa, queijo. A variedade é diversa. São mais de 20 sabores e cada um escolhe seu favorito. Então, no meu caso, eu não tenho muitas variedades, né? Porque eu sou vegetariana, então eu só posso comer o de queijo. Queria que tivesse outras, tá aí uma sugestão. O frango catupiry é sempre a minha primeira escolha de todas. O tão falado pastel é a única fonte de renda para alguns feirantes. Guilherme Carvalho aprendeu ofício com o pai há 40 anos e há 6 trabalha na Feira Livre do Rosa Elze, onde tira o principal sustento da sua família. O feirante chega a vender cerca de 400 pastéis por dia. Eu comecei a trabalhar devido aos meus pais. Eles moravam aqui em São Cristóvão, passou um tempo, foi para São Paulo e retornar para cá. Meu pai não achou a área de serviço dele, então aí ele aprendeu uma receita que a senhora ensinou e começou a sustentar a família com isso. E foi criando 9 filhos através dos pastéis, trabalhando em feira, em lanchonete, ponto fixo, a chegar ao ponto de um dia me identificar com isso também. E com 16 anos eu procurei meu próprio negócio e comecei a desenvolver nossos produtos. É na barraca de Guilherme que é vendido o pastel com o sabor mais inusitado da feira. O pastel com recheio de cuscuz com calabresa, que homenageia todo o povo sergipano. Hoje eu trabalho com mais de 20 tipos de pastéis. Inclusive tem até o carro-chefe nosso, que foi a gente mesmo que criou. Foi o pastel nordestino, que é o pastel feito com cuscuz, charque, calabresa, toscana. Hoje é um dos mais pedidos pelos estudantes. Camila Santos também iniciou cedo no ramo dos pastéis. Ela vendia com seus pais desde os 16 anos e hoje, ao lado do seu marido, exerce o ofício que é o legado da sua família. Eu comecei com meus pais na feira, eu tinha 14 anos quando eu comecei a ajudar eles. Aí, quando eu fiquei de maior, eu comecei a procurar emprego na rua, mas logo eu voltei. Que é uma renda fixa e a gente mesmo faz o nosso horário. Além da questão financeira, existe alguma diferença entre a feira do Rosa Elze e a outra feira que você já trabalhava? Muita diferença em valores de pastel, a valorização do trabalho, que o pessoal dá valor ao que você trabalha, não discrimina você nas outras feiras, você já tem um pouquinho mais de discriminação pelo valor, a diminuição da sua mercadoria, então faz toda a diferença aqui no Rosa Elze. Agora eu vou pedir licença e me despedir assim, comendo o famoso pastel do Rosa Elze. Agora uma notícia boa para os moradores de Aracaju que utilizam o transporte público na cidade. A linha de ônibus 035 voltou a circular no terminal do centro de Aracaju. O ônibus liga o terminal do Mercado e a Nova Saneamento e desde janeiro havia parado de fazer integração no terminal rodoviário Governador Luiz Garcia devido a obras de reforma no local. A informação foi divulgada pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, a SMTT. E para acessar o itinerário completo da linha 035, é só entrar no site da SMTT, disponibilizado logo abaixo. E para falar sobre cultura, nós vamos apresentar um projeto de oficinas de maracatu realizado na Orla de Atalaia. Este movimento da cultura popular envolve música, dança e história. Vamos lá? O Grupo Cultural Maracatu Axé Dori
surgiu em 2014, dirigido por Bigato Pereira. O grupo ganhou forças de lá pra cá e hoje oferece oficinas à população, faz apresentações e cortejos. Aos domingos, o grupo oferece uma oficina na Orla de Atalaia, aberta ao público em geral. O idealizador do projeto, Bigato Ferreira, explica como surgiu a ideia de oferecer aulas sobre maracatu de forma gratuita na Orla de Atalaia. O Maracatu Achedori foi uma consequência de um trabalho de oficinas iniciado aqui por mim em 2011, né? E nisso a gente foi fazendo oficinas despretensiosamente e em 2014 veio a surgir o grupo Maracatu Achedori, né? Que é um filho da nação do Maracatu Porto Rico, né? A nação centenária do mestre Chacon e da rainha Mãe Elda, que fica lá em Recife, né? Então nós somos que meio uma semente desse maracatu aqui em Aracaju, né, surgida em 2014. O nome Achedori significa axé, energia, ori, cabeça. A energia da cabeça, que é uma energia criadora, a energia do ori, energia criadora. E aí desde então, né, desde 2014, nós viemos fazendo oficinas periódicas, como sempre, como eu te falei, que é uma tradição nossa, né? Tivemos aí o período de isolamento, onde a gente fez algumas atividades online, fizemos oficinas online, gravamos live, né, fizemos alguns editais Aldir Blanc e após esse período de isolamento agora estamos retomando aí com as oficinas presenciais. Guto César, participante do grupo do Maracatu desde 2020, chegou através de amigos e já atuou de diferentes formas. Primeiro fui levado a conhecer o Maracatu Achedori por uma disciplina do curso de teatro da Universidade Federal de Sergipe. O professor, né, da disciplina nos levou até o Maracatu Achedori e a gente participou de uma oficina, em qual, inclusive na participação da oficina eu toquei o tambor do Maracatu Achedori. Ali eu já vi o quanto que a gente entra em um estado ou outro, né? O quanto é bom, o quanto é gostoso fazer parte do maracatu. Em 2020, continuei o contato com o mestre Bigato e aí ele me convidou para fazer parte da dança, né? E aí eu participei da primeira live durante a pandemia do Maracatu Achedori fazendo a dança. E foi ali que eu decidi ficar, vi que o maracatu era o meu lugar, assim. Olha, o maracatu ele é um resgate cultural da nossa própria história, né? Da história do povo negro nagô, né? Da sua musicalidade, da sua identidade corporal. Eu que estou no lugar, estou na dança, eu compreendo que o meu corpo ele faz esse resgate identitário e cultural para um povo que é o meu povo, ancestralmente falando, né? Então, essa é a importância do resgate cultural, do resgate da história de um povo, da identidade de um povo. Quem se identificou também com a batida foi o Will Ferreira, participante do grupo desde 2019. Então, eu comecei a participar do grupo Maracatu Achedori em 2019. Eu entrei tocando o instrumento alfaia e daí eu comecei a gostar, me identifiquei com o baque. Aí daí eu troquei o instrumento, que hoje eu toco o timbal. E assim, até hoje eu venho participando e tocando no maracatu. As oficinas continuam acontecendo aqui na Orla de Atalaia, do lado da pista de skate, todos os domingos a partir das 16 horas. É aberto a todo o público. Para mais informações, basta acessar as redes sociais do grupo, @Maracatu Achedori. E para falar de cinema, vamos agora para a coluna Clube do Filme com o nosso repórter Lucas Campos. Para fãs mais ferrenhos das obras do Tolkien, a série produzida pela Amazon e exibida no Prime Video é um prato cheio. Tantas referências maneiras, tantos personagens conhecidos e lugares para ver. Além disso, é uma série com belezas visuais tão absurdas, melhores vistas em telas grandes. Houve um tempo em que o mundo era tão jovem que o alvorecer ainda não existia. E mesmo assim, havia luz. São 8 episódios ambientados na chamada Segunda Era da Terra-média, já conhecida por todo o público graças aos filmes de Peter Jackson. Há vários núcleos que se desenvolvem na trama simultaneamente, com foco na Galadriel, interpretada pela incrível Morphe de Clark. Uma elfa que busca com todas as suas forças e além derrotar um antigo inimigo, Sauron. Sagas de vingança não são incomuns ao cinema. Alguns cineastas optam por fazê-la de maneira violenta e épica, como o clássico Old Boy, de Park Chan-wook. Mas aqui vemos essa mesma fórmula de maneira tão silenciosa, tão centrada e principalmente letal. Comandante, espere! Não, vamos prosseguir! Por quê? Continua a lutar.
em mim? A questão que a série levanta é: para quem essa vingança é letal? Para Sauron, para o povo da Terra-média ou para a própria Galadriel, que deve enfrentar os seus demônios e tocar a escuridão mais uma vez? Enquanto nossa protagonista élfica encara o abismo por tempo demais, outros núcleos enfrentam uma escuridão muito mais tangível e mortal. Os humanos da Terra do Sul se debatem para sobreviver contra invasões de orques e o terrível presságio que trazem, por exemplo. E as histórias baseadas no universo de Tolkien sempre foram excelentes em trazer o que há de melhor e pior nos humanos, realçando suas forças e fraquezas. Aqui não é diferente. Sofrendo pelos erros de seus antepassados e vistos com desconfiança, eles são a primeira linha de frente para um mal de igual tamanho à sua bravura e força de vontade. Há uma abundância de histórias para acompanhar durante a série, mas não é um problema não. Cada uma das partes é deliciosa à sua própria maneira e prometem se complementar num eixo comum. Algumas vão se destacar sobre as outras e vamos fazer esperar ansiosamente pelo desfecho, isso é claro, mas todas vão ter seus pontos altos e baixos. A escuridão vai marchar sobre a face da Terra. Será o fim, não só para o nosso povo, mas para todos os povos. Uma constante na série é seu passo lento. No começo parece uma boa construção de mundo, especialmente de um tão rico, mas à medida que avançamos na história, ela parece não levar a muitos lugares. Diferente do imediatismo cultural que se tornou tão comum, a série toma o tempo necessário para criar a atmosfera que gira em torno dos personagens. Eventualmente, aquela catarse de "que momento incrível" acontece, e quando acontece pode ser excitante, além de ser tremendamente corajoso dos envolvidos de nutrir tanto o sentimento de confiança no espectador, confiança de que vamos esperar por pelo menos 5 horas, divididas em 5 semanas, para ver o resultado de um tratado. A ideia parece tão boba, mas resgata aquilo que faltava em séries nos últimos tempos: a sensação de acompanhar uma história e não ser apenas um voyeur dela. Participar da história é o maior ponto forte de Anéis do Poder. Imaginar quem é o real antagonista, onde estão os verdadeiros segredos e quem está certo é o que enriquece a sua trajetória. Estamos finalizando a 17ª edição do Repórter Contexto. Obrigada pela atenção e até a próxima.